Você já imaginou ser julgado pelo Satanás? É isso que tem ocorrido com quem cai nas mãos de um dos tribunais do crime instaurados pela organização criminosa que domina o estado de São Paulo. Esse tribunal é comandado por Alexsandro Cardoso Mota, mais conhecido como Satanás, e funciona no interior de São Paulo. Na maior parte das vezes, quem cai em suas mãos nunca mais volta para contar a história. E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar aqui na iconografia da história de carrasco. O que é o carrasco? Geralmente o carrasco dentro de uma organização criminosa é uma espécie de sicário que é responsável por fazer justiçamento pela organização. Então, por exemplo, aquele empresário lá que faleceram com ele, o Gritzbach, o que aconteceu? Ele foi executado agora, mas ninguém sabe quem é, mas um dos caras que ele pagou para tirar a vida de membros da organização, ele foi julgado por um tribunal do crime e ele foi executado por um dos carrascos ali, que são, algumas pessoas falam matadores, né? Da organização. Então essas pessoas elas são muito importantes para a organização. Além de serem muito importantes para a organização, eles têm que ser muito temidos para a organização. É cara ruim mesmo, tá pessoal? Que faz o serviço a hora que precisa ser feito, que esculacha se precisar esculachar, que dá só um tiro na nuca se precisar dar. Esse tipo de pessoa é muito importante para a organização porque ela faz o tipo de serviço que a gente chama de serviço sujo, beleza? Então ao passar pelos tribunais, pelo julgamento da organização, você acaba caindo nas mãos desses caras aí, tá? E já teve vários deles. Agora o Josbar Josino trouxe uma reportagem bastante interessante e um outro veículo de comunicação também passou essa reportagem sobre um cara chamado Satanás. E galera, para ter um carrasco com o nome de Satanás é porque é bonzinho, né? Bom, vamos lá. Edu, roda a vinheta. Galera, chegou o melhor momento do ano para você vestir as roupas da Insider. Nunca as peças da Insider estiveram com tanto desconto. Nós estamos na Black Week e a Insider fez um cupom especial que está na sua tela. É o Iconografia BF. Se você clicar no link da descrição ou apontar sua câmera para o QR Code, você vai direto no site da Insider com o cupom já aplicado. As roupas da Insider são feitas com o objetivo de oferecer o máximo conforto, desde a suavidade ao toque, passando pelo design até a regulação térmica. Além disso, o tecido tecnológico é anti-odor e essa camiseta que eu tô aqui, por exemplo, pessoal, eu nem passei, porque o tecido desamassa no próprio corpo. Com desconto do cupom Iconografia BF, mais os descontos que já estão no site, o desconto total pode chegar até a 40%. E não é promoção de ponta de estoque, tá pessoal? Os produtos novinhos, certinho ali, de pronta entrega e que foi produzido agora. Os descontos estão principalmente nas peças mais vendidas como a Tech T-shirt, cuecas Comfort e nas peças femininas. Você que ainda não conhece a Insider, não seja maluco de perder essa chance. Não vai ter desconto maior esse ano. Corre lá no site, escolhe seus planos, aplica o nosso cupom Iconografia BF e depois comenta aqui sua experiência em se vestir com conforto e muita tecnologia. Galera, um disclaimer aqui rapidinho. Esse vídeo é 100% embasado no trabalho do Alfredo Henrique, grande repórter do Grupo Metrópolis, mas que também atuou na Folha de São Paulo. Alfredo tem um longo histórico de cobertura da segurança pública e agradecemos muito a ele pelas informações contidas nesse vídeo. Abre aspas, pessoal, quero começar dessa forma. Quem morre na mão deles, some. Sem direito a enterro, sem direito a nada. Eles que enterram com cal para sumir muito rápido. A família não pode nem chorar. Fecha aspas. Essa afirmação foi feita por um morador do Parque das Cerejeiras, em São Paulo, local onde funciona um dos tribunais do crime da organização criminosa que domina o estado de São Paulo. A gente não pode falar o nome porque a gente pode sofrer alguma restrição, mas é um P2C que vocês já sabem. Quem já acompanha o canal sabe que a gente usa essa nomenclatura, mas é o comando daqui de São Paulo. O tribunal do crime foi instituído por Marco Williams Erbas Camacho, segundo alguns autores, e isso foi no início dos anos 2000. Nessa época, o Marcola criou o que nós chamamos de setor de disciplinas dentro da organização criminosa, dentro e fora dos presídios. Os disciplinas eram os caras responsáveis por garantir um cumprimento das regras da organização, tendo poder para aplicar punições quando essas regras eram violadas de certa maneira. É importante dizer que dentro do Tribunal do Crime ninguém toma uma decisão sozinho. Todas as questões são discutidas em conjuntos com diferentes membros da organização.
que acontece? Os caras usam o celular, e eu acho que o celular foi uma coisa muito importante na história da organização, porque realmente o celular e as centrais telefônicas ajudaram a organizar. Então, por um processo de interligação de linhas de celular, os caras conseguem fazer esse tipo de trabalho. O que acontece? Um cara vacila, faz alguma coisa muito errada ou fora das regras da organização, aí um julgamento acontece e a sentença é dada por criminosos de alto escalão da organização. Diante do delito cometido, o acusado é levado para o que a gente chama de levado para as ideias, ou seja, um debate é marcado para decidir quais medidas serão tomadas e que tipo de pena o acusado vai enfrentar. Inclusive, a gente tem um canal novo chamado Indo Pras Ideias, que você pode se inscrever para ajudar nesse novo projeto nosso, certo? Eu vou deixar o link no card, mas vai ficar também na descrição aí para vocês clicarem e assinarem esse novo canal e se inscreverem. É de graça e vocês vão ter bastante conteúdo diferenciado aí, tá bom? Galera, dependendo do tipo de delito, de regra que é quebrada, a punição é pagar com a própria vida. Isso em última instância. Os tribunais do crime, eles serviram para dar uma burocratizada na morte, entendeu? Antigamente as mortes elas aconteciam à revelia e depois com o tribunal do crime elas se burocratizam mais um pouco, né? Você tem o direito de debater pelo menos sobre essa situação. Tem situação que não, mas tem situação que você pode debater. Tem inclusive uma escuta do Marcola falando isso daí, né? Conversando com outro cara sobre esse assunto. De acordo com a polícia, cada comunidade dominada por essa organização paulista possui um disciplina, tá? Que tem como função ouvir a queixa dos moradores, ouvir testemunhas, coletar provas e marcar a data de julgamento. Parece mais ou menos um tribunal mesmo real, tá? Os entre aspas, réus, né? Os caras que são julgados ali, não posso chamar de réu, porque não é uma coisa da justiça, né? Eles são intimados verbalmente ou por mensagem de celular e sabem que quando forem para as ideias, o bicho pode pegar. Na verdade, é muito inconstante e assustador, porque você entra ali e você não sabe como vai sair, se vai sair, de que forma você vai sair. Os caras podem apresentar suas defesas e também levar testemunhas, mas, segundo a polícia, muitas vezes eles acabam sofrendo vários esculachos e confessam até mesmo crimes que não cometeram. Diante da alta letalidade desse tribunal, é muito difícil que alguém queira testemunhar a favor do acusado, porque todos sabem que isso pode custar um preço alto. Então você pode ir lá no tribunal dos caras e testemunhar, e você tem que estar bem ciente disso, porque se o cara for condenado, os caras vão perguntar pra você: e aí, irmão, por que você mentiu? Esses tribunais aí, os caras já falam assim: ô, você tá mentindo por quê, mano? E aí, qual que é? Tal, porque você tá entrando em contradição nesse ponto, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, e é por isso que a gente trouxe aqui sobre um dos responsáveis por esse tipo de tribunal dentro da organização. O nome dele é Alexandro Cardoso Mota, mais conhecido como Satanás. Só pela alcunha dele, vocês já podem imaginar o que acontece com uma pessoa nas mãos de Satanás. Satanás tira a vida de quem cruza o seu caminho e impõe o terror, principalmente no interior de São Paulo. Em janeiro de 2024, a polícia militar encontrou um corpo em uma mata em Taquaritinga, no interior de São Paulo, que fica ali perto de Ribeirão Preto, beleza? O corpo era de Douglas Pereira Sobral, conhecido como Dodô. Segundo a polícia, ele teria sido sentenciado à pena capital por um tribunal do crime comandado por Satanás. Dodô, pessoal, tinha desaparecido 2 dias antes do seu corpo ser encontrado. Ele foi espancado até que os caras rachassem ali seu crânio e, além disso, ele também foi asfixiado. Condenado à pena capital pelo tribunal do crime, comandado por Satanás, Dodô teria tentado tirar a vida de Gidelson de Jesus Santos, o pé na porta, que seria um dos disciplinas da organização criminosa na região de Taquaritinga e Ribeirão Preto. Apesar de não ter conseguido tirar a vida de pé na porta, a ação de Dodô foi julgada pelo tribunal de Satanás e considerada para possível execução. Essa seria a pena, assim, para quem tenta tirar a vida de um membro importante da organização. Está no estatuto há muitos anos isso daí. Segundo a polícia, Satanás integra a Sintonia dos 14, que é formada por membros de um P2C, responsáveis por coordenar e garantir o cumprimento das regras da organização em 14 regiões da capital de São Paulo e do interior, que é aquelas regiões que se denominam por DDD, a região do 019, a região do 12, a região do... enfim,
as várias regiões aí 021 que são compiladas aí por conta dos DDDs, para você ver a importância que os celulares tiveram na história da organização. Satanás é apontado pela polícia como responsável pela execução de pelo menos 10 pessoas que passaram pelo tribunal do crime. As suas sentenças foram dadas por telefone, videoconferência ou pessoalmente, e a decisão quase sempre terminou na execução do réu. Me parece que Satanás é chamado quando o negócio é bem complexo. Segundo as investigações, Satanás comanda o tribunal do crime de Taquaritinga desde 2010, então já faz muito tempo, 14 anos à frente. Ele já teve a sua prisão preventiva decretada e é considerado um foragido da justiça. No local onde foi encontrado o corpo de Dodô, a polícia encontrou também um cemitério clandestino que era usado para enterrar vítimas de Satanás. Fazendo uso de reta escavadeira, mais 3 corpos foram encontrados no mesmo local. As pessoas que vivem na região não denunciam porque, obviamente, têm medo de serem as próximas vítimas de Satanás. Eu não denunciaria um cara chamado Satanás, eu estou passando aqui o que os jornais passaram, mas se eu fosse de Taquaritinga, daquela região, e eu não fosse, por exemplo, fizesse trabalho historiador e jornalístico, embasado nessas fontes, eu também não entregaria um cara chamado Satanás, pelo amor de Deus, né, pessoal? Até porque se você entregar, você pode ser levado para o tribunal do crime, e às vezes nem ser levado para o tribunal do crime, você vai ser cessado sumariamente. Satanás conta com mais 8 integrantes que participam do seu tribunal e são responsáveis por ajudar nas execuções e ocultações dos cadáveres, principalmente nos cemitérios clandestinos. Além desse cemitério encontrado, moradores dizem que há outros cemitérios clandestinos espalhados pela região e que, abre aspas, moradores falando, Satanás manda matar qualquer um que ele quiser. Fecha aspas. Todos na região sabem disso, mas ninguém tem coragem, como eu disse, de falar. O morador afirma anonimamente, tá? Em uma das reportagens que a gente viu. Abre aspas. Todo dia eles tiram a vida de pessoas e ninguém denuncia por medo. Fecha aspas. Os réus, né, que são os julgados ali por ele, de Satanás, são julgados em uma adega de bebidas, segundo a polícia. E segundo a polícia também, essa adega também serve para lavar dinheiro para a organização. Além de julgar seus desafetos, Satanás também, segundo a polícia, é procurado por alguns moradores que pedem que ele ajude na resolução de conflitos entre eles. Satanás é o responsável por comandar essa justiça paralela instituída pela organização criminosa paulista. Muito temida por quem o conhece, ninguém quer cair nas garras de Satanás. Mas, ao mesmo tempo, diante da morosidade da justiça, pessoas acabam recorrendo a ele quando precisam de auxílio para resolverem seus problemas. Para os seus rivais, Satanás não demonstra piedade e, na maior parte das vezes, a sentença decretada é a execução e é uma morte marcada por muita dor. Suas vítimas são enterradas em covas rasas, cobertas com cal para que o corpo não se decomponha mais rápido, né? Nas guerras, nos conflitos armados, geralmente... Isso acho que os caras aprenderam com a história também, né? Os caras, eles jogam o corpo da pessoa numa vala comum e rasa, e aí joga cal por cima porque evite que bicho vá lá e desenvolva fauna cadavérica e o corpo comece a se decompor, aí gerando um cheiro ruim e atraindo urubus e depois a polícia, e, enfim, todo o processo que desenrola e advém dessa questão. Então tá aí, a gente falou de um dos carrascos da organização criminosa, que é um cara que tem sido procurado pela justiça nos últimos tempos, mas é de arrepiar você saber que existe um cara que é executor oficial da organização, que é chamado de Satanás. Eu quero indicar para vocês aqui, antes da gente ir embora, se vocês puderem assistir um vídeo nosso sobre a história do Tribunal do Crime, em que a gente descreve ponto a ponto, inclusive com exemplos e casos, o que é um Tribunal do Crime e qual é a sua serventia para a organização criminal. Aqui a gente deu até um resuminho sobre o que é, de que forma funciona, como que acontece. Porém, nesse vídeo que eu vou indicar, deixar no card para vocês e vou deixar também na descrição, esse vídeo ele é bastante interessante porque ele descreve detalhadamente, através de várias obras e testemunhos que a gente coletou ao longo do tempo, certo? O pessoal de Ribeirão Preto, da região de Taquaritinga, eles não querem denunciar, exatamente, quer dizer, não podem, inclusive, porque eles têm muito medo dessa situação. E tudo que a gente falou aqui são dados da polícia, do Ministério Público e de outras reportagens que ficarão no primeiro comentário como referências, como sempre a gente deixa para vocês,
tá certo? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ajuda a gente no Apoia, que a partir de R$2 vocês dão uma força financeira pra gente. E vocês têm conteúdos exclusivos praticamente todas as sextas-feiras, tá? É o dia que a gente lança esse conteúdo exclusivo. E por menos de uma lata de refrigerante, vocês conseguem nos ajudar a também manter toda essa estrutura do canal e trazer para vocês esse tipo de vídeo que muitas vezes sofre restrição de monetização, beleza? Ademais, se inscreve lá no nosso canal Indo para as Ideias, que vocês vão achar da hora, e a gente já tá fazendo programas lá no canal e eu acho que você não só se inscreva, mas assista também, que vocês vão achar fenomenal, eu tenho certeza disso. Forte abraço a todos, sou Joel Paviotti, fui, valeu, até uma próxima.